Fala, galerinha da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós estamos aqui, com essa aula gravada no YouTube da nossa escola, para falar sobre Química 1, o capítulo 16, que fala sobre isomeria plana, o primeiro capítulo sobre isomeria plana, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Sara e eu sou professora de Química do Colégio Força Máxima nas unidades de São Gonçalo e de Laranjeiras. Agora que já estamos apresentados, eu vou dar início então ao assunto do capítulo 16, que é a isomeria plana. Bem, antes da gente começar a falar sobre isomeria plana, a gente primeiro precisa entender o que é um isômero plano, né? Bem, os isômeros planos, eles são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas têm diferentes fórmulas estruturais. Por exemplo, se a gente olhar o etanol e o éter dimetílico, eles têm a mesma fórmula molecular, certo? C2H6O. Mas, quando eu observo a estrutura deles e a função orgânica, eu vejo que eles têm uma estrutura e função totalmente diferentes. São esses tipos de compostos que a gente vai estudar aqui na isomeria plana. A primeira isomeria que a gente vai ver é a isomeria de posição. Os isômeros de posição são compostos que possuem mesma função, mesmo tipo de cadeia, mas que têm diferentes posições do radical, da insaturação ou do grupamento funcional. E aqui fiquem atentos porque esses tipos de isomeria não vai apresentar heteroátomo na cadeia. Então, quando a gente tiver alteração da posição do heteroátomo, a gente vai ter um outro tipo de isomeria, que não é isomeria de posição, a gente vai ver mais para frente aqui desse vídeo. Então, se tiver a isomeria de posição, ela vai acontecer quando a alteração for do radical da insaturação ou do grupamento funcional e não envolve o heteroátomo. Como exemplo, a gente tem aqui o 2-clorobutano, essa primeira estrutura aqui, e o 1-clorobutano. Perceba que a diferença dessa estrutura, do 2-clorobutano para o 1-clorobutano, é a posição do cloro na cadeia principal. Então, como a posição do cloro está mudando, a gente tem aqui diferentes posições do grupamento funcional nessa estrutura. A gente tem aqui dois isômeros de posição. Um outro exemplo é o que acontece com 2-metilpentano e com 3-metilpentano. Observe que o que está sendo mudado aqui de uma estrutura para outra é a posição do metil, que é o radical aqui da nossa cadeia principal. E o outro exemplo é o que acontece com o 1-hexeno e o 2-hexeno. Observem que a diferença de um para o outro é a posição da insaturação, ou seja, a posição da ligação dupla na estrutura, na cadeia principal desse composto. Sempre que a gente tiver variação de radical, insaturação, grupamento funcional, e sem considerar o heteroátomo, a gente tem aqui uma isomeria de posição. Bem, o segundo tipo de isomeria plana que a gente vai ver é a isomeria de cadeia. Os isômeros de cadeia, eles são compostos que possuem mesma função, diferente tipo de cadeia. E aí aqui, novamente, eles não apresentam heteroátomo na sua estrutura, na sua cadeia. Então, novamente, conforme eu disse, os heteroátomos eles vão ter um tipo de isomeria especial. Nesse tipo de isomeria, que é a isomeria de cadeia, a gente vai ter a mudança no tipo de cadeia de um isômero para o outro. Então, por exemplo, se eu pegar o 1-buteno e o ciclobutano, eu tenho aqui que o 1-buteno ele tem uma cadeia aberta e o ciclobutano tem cadeia fechada. Então, aqui o que mudou de um para o outro foi o tipo da cadeia, logo eles são isômeros de cadeia. Outro exemplo aqui é o que acontece com o hexanal e o 3-metilhexanal. Observe que a diferença que existe entre eles é o tipo de cadeia. O primeiro, o hexanal, a gente tem uma cadeia linear, e o segundo, que é o 3-metilhexanal, a gente tem uma cadeia ramificada, com a presença do radical metil. Então, aqui a gente tem um tipo de isomeria de cadeia. O terceiro e último exemplo é o que acontece aqui com o butano e o metilpropano. O butano ele tem uma cadeia linear e o metilpropano ele tem uma cadeia ramificada. Novamente, eu tenho aqui a alteração do tipo de cadeia, logo eu vou ter a presença de uma isomeria de cadeia. Bem, o outro tipo de isomeria, isso que a gente vai ver aqui, é a isomeria de função. Os isômeros de função, eles são compostos que possuem diferentes tipos de função orgânica. E aí, aqui, a gente tem os pares mais usuais de isômeros de função. O primeiro par mais usual é o par ácido-éster,
Depois a gente tem o par aldeído-cetona. Depois o par álcool-éter. Depois o par fenol álcool aromático. E por último o par fenol éter-aromático. Então esses são os pares mais usuais de isômeros de função que vocês podem encontrar, né, nos exercícios e nas questões de prova. Alguns exemplos de isômeros de função. A gente tem aqui o ácido butanoico e o etanoato de etila. Ambas as estruturas têm a mesma fórmula molecular, mas o ácido butanoico é um ácido carboxílico e o etanoato de etila é um éster. Então, o que a gente está mudando aqui é justamente a função orgânica. Por isso, a gente tem uma isomeria de função. Outro exemplo é o que acontece aqui com o 3-metil-hidroxibenzeno e com o álcool benzílico. Ambos têm a mesma fórmula molecular, mas o 2-metil-hidroxibenzeno é um fenol, o álcool benzílico é um álcool aromático. Então, o que eu tenho de diferente de um para o outro é a função orgânica. Logo, eles são isômeros de função, certo? Bem, o quarto tipo de isomeria que a gente vai ver na aula de hoje é a isomeria de metameria ou isomeria de compensação. Os isômeros de compensação ou metameria, eles são compostos que possuem mesma função orgânica e possuem heteroátomo. Então, o que vai mudar nesses isômeros é justamente a posição do heteroátomo na cadeia. Lembra que eu falei para vocês, lá atrás, a gente ia ter uma isomeria especial para quando a gente tivesse heteroátomo na cadeia? Então, exatamente, é a isomeria de metameria ou compensação. E aqui, atenção para vocês não confundirem metameria com isomeria de posição. Normalmente, quando vocês veem o heteroátomo mudando de posição na cadeia, vocês acham que é isomeria de posição porque você está alterando a posição do heteroátomo. Mas aí vocês precisam lembrar que o heteroátomo ele tem uma isomeria especial. Uma isomeria que vai caracterizar, vai ser especial só para ele. É justamente a isomeria de metameria e compensação. Sempre que vocês virem a alteração da posição do heteroátomo na cadeia, já tem que vir na cabeça de vocês que é metameria ou isomeria de compensação, e não isomeria de posição, ok? E aí aqui, como exemplo, a gente pode ter aqui ó, o etoxetano, onde o oxigênio, né, que é o meu heteroátomo da cadeia, ele está ligado aqui ao carbono 2 e ao carbono 3. Ou eu posso ter o metoxipropano, onde o heteroátomo está ligado ao carbono 1 e ao carbono 2. Percebam que o que mudou de um para o outro foi a posição do oxigênio na cadeia. Outro exemplo é o que acontece aqui com o metanoato de propila. Novamente aqui o oxigênio é o meu heteroátomo. E com o que acontece com o etanoato de etila. Novamente o meu oxigênio aqui é o meu heteroátomo. Observem que eles têm a mesma função orgânica, certo? Os dois são ésteres, mas aqui o oxigênio está ligado ao carbono 1 e ao carbono 2. E aqui o oxigênio está ligado no carbono 2 e no carbono 3. Então, o que eu estou alterando de um para o outro é justamente a posição do heteroátomo na cadeia. Então, o que a gente vai ter aqui, né, são exemplos de isômeros de metameria ou de compensação. O quinto e último, né, tipo de isômero plano que a gente vai ver, tipo de isomeria plana que a gente vai ver, é a tautomeria. A tautomeria é uma forma de equilíbrio dinâmico, ou seja, você não tem duas moléculas diferentes, igual a gente tem visto, né, nos isômeros planos até então. Na tautomeria, o que você tem é uma molécula que se interconverte em dois isômeros, certo? E aqui a gente tem dois tipos. A gente pode ter o equilíbrio entre um aldeído e um enol, que a gente chama de equilíbrio aldoenólico, ou a gente pode ter um equilíbrio entre cetona e enol, que a gente chama de equilíbrio cetoenólico. Por exemplo, o equilíbrio aldenólico ele vai acontecer da seguinte maneira. Um aldeído, certo? A gente vai ter aqui a ligação, uma das ligações aqui do oxigênio vai passar aqui para a cadeia, né, para o carbono. E esse hidrogênio aqui, ó, que estava ligado no carbono que recebe a dupla, vai passar para o oxigênio. E aí o que a gente vai ter é a formação de um enol. Essas duas estruturas, elas estão em equilíbrio, certo? Então, elas se interconvertem, né, uma na outra. Aqui eu tenho aldeído e aqui eu tenho enol. A gente diz que isso aqui é um exemplo de tautômero, certo? Isômero de tautomeria, num equilíbrio aldoenólico. E o outro tipo de equilíbrio, que é o equilíbrio cetonólico, a gente vai ter aqui uma cetona, que vai fazer o mesmo processo que a gente viu no aldeído, ó. Uma das ligações duplas do oxigênio vem para a cadeia principal, aqui para o carbono,
E o hidrogênio que está ligado no carbono que recebe a dupla passa para o oxigênio. E aí a gente tem aqui a formação de um enol. Como a gente tem cetona e enol aqui se interconvertendo nesse equilíbrio, a gente tem então o equilíbrio ceto-enólico. E essas duas estruturas vão ser tautômeros, né? Vão ser isômeros de tautomeria, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender a isomeria plana, certo? Novamente, eu sei que vocês têm acesso às aulas online, mas aqui as nossas aulas gravadas, elas são um apoio para vocês conseguirem ter acesso a essa aula a qualquer momento que vocês tiverem dúvida. Então, espero que a aula tenha sido esclarecedora. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, galera!